A vida não é um jogo. Mas a vida aqui onde nós vivemos é feita de justiça, de leis. Cerca de 18 milhões de brasileiros estavam na extrema pobreza no final do ano passado. É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante. Mas quando há crise é quando eu prospero. 2014 houve crise no país, eu prosperei. 2018 teve crise, eu prosperei. Pandemia, eu prosperei como nunca imaginei na vida. E todo momento que se desenha um problema, tem pessoas precisando de uma solução. Mas a grande transformação é eu conseguir me ver grande como Deus me fez grande. Eu me transformei, porque de um ano para cá eu sou realmente outra pessoa. Hoje eu tenho um produto que antes eu cobrava 5, 10 mil reais para fazer, eu já estou com 2 de 119 mil, por exemplo. Nem tem 2 meses de trabalho com o Everton. Vai fazer 2 meses ainda. Andar com pessoas que estão onde você gostaria de estar vai fazer com que você aumente suas referências e você se torne uma pessoa melhor. Então o Everton te passa muita segurança. Eu digo que ele, só de estar perto dele e você acreditar naquele conteúdo, você prospera. Se eu te dissesse que é possível você sair do zero, que é o que tu foi quando se separou, se eu te dissesse que é possível ir para o infinito, isso quer dizer, todos os sonhos, todas as coisas que você sonhou e que você ainda vai sonhar. Viver o método do zero ao infinito realmente é tu conseguir colocar passo a passo para eu chegar até o infinito. Não basta eu estar perto, não basta eu adquirir o conhecimento, eu preciso colocar em prática. Fé sem obras é morta. Eu descobri uma força interna que eu jamais imaginava que eu pudesse encontrar dentro de mim mesma. Quando você conhece essas leis, essas regras, você sai do zero e vai até o infinito. Mas isso só é possível com a instrução certa, com a pessoa certa e com o ambiente certo. Meu nome é Everton Rosa. Seja bem-vindo ao meu documentário Do Zero ao Infinito. Em 2016, eu fui a Roma fotografar esse grande empresário. Eu cheguei em Roma imaginando que eu ia fotografar um dos homens mais ricos do mundo. E de fato, eu fotografei, tá aí a foto. Mas eu não imaginava que esse cara ensinaria uma das maiores lições que eu poderia ter. E talvez ele seja um dos responsáveis por eu ter conseguido realizar alguns sonhos. Quando nós estamos perto de alguém que fez algo tão maior, a gente acaba se influenciando. Eu disse: Ernesto, o que você fez para construir o que você construiu? Eu jantei durante 5 dias, tomei café da manhã, almocei com ele e a família dele. E eu disse: o que você fez para conquistar? O que você fez para ser bilionário? Em uma das conversas, depois do jantar, num reservado, ele me disse: o cara lá em cima tem uma missão para fazer aqui embaixo. Ele olha lá de cima para ver quem é que está capacitado, quem é que está preparado. Eu estava preparado, Everton. O ser humano, ele tem algo na cabeça dele de quando vê alguém muito bem, alguém prosperando, e por favor, não estou generalizando, tem aquela coisa: mas por que esse cara fez? Esse cara fez, por mais que seja que não seja intencional, existe aquela maldadezinha, né? Aquela inveja branca, vamos dizer assim: mas o que ele fez? Cara, tem alguma coisa estranha aí.
E eu nunca fui assim. Eu, quando vejo alguém de sucesso, eu quero saber qual é o segredo dele. Né? Qual o segredo dessa mente milionária? Eu quero estar perto. E estar perto não é sugar esse cara. É chegar perto desse cara e buscar conhecimento. Que isso é um patrimônio que ninguém te tira. Você não ama quem é próspero? Se você vê uma referência e você não admira esse cara, você jamais será próspero. Isso dentro da empresa também. Então, se você odeia o seu patrão, existe uma alta probabilidade de você também não ser patrão. Se você odeia o dinheiro, existe uma probabilidade de você também não ter dinheiro. Então, tudo aquilo que a gente gosta e se relaciona, existe uma probabilidade muito maior de um dia a gente ter. Quem aqui já entrou em algum negócio que ferrou? Você sabia como esse negócio terminaria? Você sabia todas as etapas? Você planejou as etapas? Você tinha um mentor? Você tinha um grupo? Você tinha alguém que te ajudava? Você estava sozinho? E o Everton revelou um lado de alguém que chegou lá e sabe que chegou. É uma estranha paz, fala assim, uma estranha paz que excede o entendimento. E aí você acalma, não corre. Você não busca por algo que já não está em você. Eu não quero algo que seja de alguém, porque o que está em mim está comigo. E quando ele me apresentou essa versão de mim mesmo, é como se fala assim, agora você pode descansar, tira esse peso, tira essa responsabilidade, descansa, encosta aí na cadeira, desfruta disso. E é como se olhasse pro João de alguns meses atrás e hoje eu teria que falar, cara, obrigado que tu correu até aqui, mas deixa que agora eu vou andar calmamente para a direção a qual é o meu próprio caminho, sabe? É gostoso essa sensação. Eu entendi ao decorrer de toda a minha jornada que ter mentores iriam fazer a diferença. Aqueles que possuem aquilo que eu ainda não tenho sabem o que eu não sei. Logo possuem a capacidade de transferir isso para mim. Muito mais do que me ensinar, um professor ensina, um mentor transfere. Mário, o que é para você ir do zero ao infinito? É uma jornada extraordinária que nós temos direito a ela, uma vez que cada um tome posse realmente da centelha divina que habita dentro de nós, e a partir dessa posse vamos todos descobrindo o nosso potencial infinito, o nosso alcance infinito, para vivermos o plano abundante que Deus já definiu para nossas vidas a partir da nossa existência. Vamos para o infinito, meu amigo, e que bom estar contigo nessa jornada. Eu entendi isso e ativei o meu fator infinito e conquistei os meus sonhos. Vocês viram a história do mentor que eu tive em Roma, um dos homens mais ricos que eu já conheci em toda a minha vida. A humildade dele, a capacidade dele de transferir aquilo que ele tem na sua vida. A capacidade de transferir para mim mudou o jogo, mudou tudo. Eu tive muitos mentores e continuo tendo. E talvez você esteja pensando assim, Everton, você está falando sobre mentores porque você quer vender algo para mim? Olha, talvez eu não seja a pessoa certa para ser seu mentor. Ou talvez eu seja. Não é sobre isso. A mensagem que eu deixo aqui é: tenha mentores. Aqueles que possuem o que você precisa, aquilo que você deseja. O mentor não precisa ser da mesma profissão que você. Ele precisa ter o que você não tem. E a mágica acontece. A transferência acontece. O seu fator infinito vai brilhar o mundo. Você vai fazer o que nunca antes fez quando você for mentorado pelo mentor certo.
O creme de la creme da vida não é para qualquer um. Vocês viram, vocês estão dentro da minha casa. Não tem segredo. Eu sou isso e pronto. Eu sou isso. Isso é o que eu sou. Os grandes no mundo são simples. São simples. Não tem arrogância. Quando chegar a hora de eu começar a contar o que eu aprendi com meus clientes, você vai pirar. Já deve ter visto muita coisa. Não, bagagem surreal. Cara, eu vi o que poucos viram, né? Fui aonde poucos foram, conheci pessoas que poucos conheceram, vivi o que poucos viveram, aprendi o que poucos sabem e registrei de uma forma que nunca vi ninguém registrar. Você acha que a vida é isso? Tipo, a gente tem pouco tempo para fazer as coisas certas? Tem que se virar meio que nos 30 mesmo? Cara, quando ninguém consegue fazer, é uma grande oportunidade de fazer e ganhar dinheiro, né? Foi o que eu fiz. Você tá gravando isso? É pra isso que você me contratou, meu irmão. O maior vilão, quando o assunto é crescimento, é o meio onde a pessoa vive. Se não expandir as referências, se não expandir o mundo interno, o mundo externo nunca vai expandir. Quando eu decidi crescer, eu saí do lugar onde eu morava e passei a ir a lugares aonde eu poderia pagar apenas um cafezinho, mas eu ficava ali sentado, olhando aquele mundo e imaginando que aquele mundo seria o mundo onde eu iria trabalhar. Só tem uma forma de transcender. É você entender o mundo que você ainda não está, trazer as referências daquele mundo para cá, para depois realizar. Em qualquer sonho funciona assim. O vilão, o maior vilão, é a pessoa procurar sempre o que há de pior para si, porque não tem dinheiro. Eu passei anos sonhando com uma Porsche. Eu procurava na internet as Porsches mais velhas. Mas mesmo que eu vendesse meu carro, mesmo que eu juntasse todas as minhas economias, a Porsche velha não daria. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? É que se eu não tenho grana, se eu não tenho nem para comprar aquilo que é o sonho piorado, né? Que não é o perfeito, por que raiz de motivo eu vou sonhar o pior se o sonho não custar nada? O maior vilão é a ausência de sonho muitas vezes. O dia que eu cheguei numa oficina mecânica e vi pela primeira vez uma Porsche novinha, estacionada e à disposição para eu olhar, eu pedi para tirar uma foto dentro. Quando eu sentei dentro daquele carro, pedi para tirar uma foto com o meu celular e eu disse: que eu quero Porsche velha, eu quero essa, último modelo. Eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma, que diferença faz? Menos de 2 anos depois eu tinha. Referências. Quando não se tem referência, você não cria o mundo interno, o mundo imaginário. Sonhos só não se tornam realidade para quem não possui capacidade imaginária. As pessoas vivem em dias difíceis. Elas precisam de um momento delícia da vida, sabe?
Todos nós precisamos de um momento de parar e simplesmente olhar, sentir. Só que as pessoas estão vivendo uma corrida, uma roda de rato, mas a culpa não é das pessoas. A culpa é desse modelo de vida que as pessoas vão vivendo e não tem tempo para projetar, não tiram tempo para projetar. Se eu não tivesse projetado a minha vida, eu não estaria morando aqui. Eu sinto literalmente a dor das pessoas. Eu vou a lugares, eu ouço pessoas, eu converso com elas. Eu sinto que se as pessoas ficarem sabendo daquilo que eu sei, elas mudam aqui, mudam internamente, depois mudam o seu mundo, mudam tudo. Elas prosperam em todas as áreas. Myself Club é uma mentoria onde a gente trabalha o posicionamento pessoal e profissional com base no método do zero ao infinito. E hoje a gente vai jantar e confraternizar. Vai ser incrível. Uma pessoa que pede a Deus oportunidade para crescer, recebe de Deus um problema para resolver. E também recebe de Deus a oportunidade de conhecer uma pessoa, um ambiente que possa capacitar esse alguém para a missão, para a solução desse problema que vai gerar riqueza. Muitos me perguntam: Everton, o seu método funciona para advogados? Funciona para estilista? Funciona para médico? Quando o ser humano entende de pessoas, não importa a área que ele atua, não importa o serviço, não importa o produto, entender de pessoas faz com que alguém tenha um bom marketing, uma empresa, um profissional, uma boa gestão. Eu acho que o meu maior fator infinito, o que fez a grande diferença na minha vida, é um só: pessoas. O equipamento todo mundo compra, o acesso à tecnologia hoje em dia é fácil para todo mundo. Então isso é o ponto que o Everton me falou lá em 2008. Cuida das pessoas, vai atrás de entender pessoas. Prosperar não é uma decisão do divino, mas é um desejo do divino. Um pai deseja o sucesso do filho, deseja que ele tenha o melhor. Todo pai de família deseja isso, toda mãe de família deseja isso. Mas quando a filha sai de casa, quando vai para a vida, a decisão é do filho independente, é da filha independente. Assim é o Pai Eterno. A decisão é nossa, não é dele. Ele deseja. Mas até quando? Sabe quando alguém diz: eu estou no tempo de Deus? Eu, como cristão, acredito no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo que o ser humano demora para se preparar, para estar pronto. E as pessoas estão deixando para depois, estão deixando para amanhã esse preparo. E aí o tempo de Deus vai se prolongando. O tempo de Deus é hoje. Go all the way.
will stand up. I will not fall. This will be the day. Primeiro dia de gravação do documentário do Zero ao Infinito. A equipe chegou de São Paulo. Estamos prontos para começar as gravações. E me pediram para falar sobre a minha história. E aí então pensei, que tal fazermos dentro do quarto, um lugar que geralmente eu não mostro. Vou falar da minha história, da minha intimidade. Melhor lugar aqui no quarto. A patroa autorizou, então vamos começar. E aí, diretor? Partiu? Bora lá? Podemos? Sente aí. 3, 2, foi. Queria que você me contasse o início, talvez antes do início. Da onde a gente brinca que é o começo antes do começo. Eu nasci em Chapecó, Santa Catarina, no Hospital Santo Antônio. Meu pai conheceu minha mãe no frigorífico Chapecó, os dois eram operários. Eles casaram no dia 3 de março de 1973 e eu nasci no dia 6 de março de 1974. Quando meu pai casou com a minha mãe foi demitida do frigorífico. E olha como são as coisas, né? Aconteceu algo ruim, minha mãe perdeu o emprego. Quer dizer, a família ficou com uma renda... A família aumentou e a renda diminuiu. E quando isso acontece, a gente precisa adaptar, né? Meu pai trocou um par de botas por uma câmera fotográfica. Há males que vêm para bem. Perdemos, né, renda na família, mas ganhamos a fotografia. E eu fui criado, então, nessa profissão. Quando eu tinha uns 2 aninhos, meu pai saiu do frigorífico e apostou, né, no seu primeiro negócio. Montou um pequeno estúdio fotográfico, né? Montou uma lojinha. Você sabia que não tinha piso, era terra. E eu me criei ali, cara, dentro de uma loja de fotografia, vendendo filme, vendendo foto 3x4. Eu ajudo meu pai e minha mãe desde sempre. Com 12 anos, eu passei a trabalhar numa fábrica de calçados. Nós já tínhamos mudado de Chapecó para o Rio Grande do Sul, uma cidade com muitas empresas. E então, foto 3x4, que era o que sustentava a família, numa cidade com muitas empresas, onde existem muitos empregos. Então, mais pessoas precisavam tirar foto 3x4 para se cadastrar na empresa ou fazer a carteira de trabalho. Então, nós mudamos para Sapiranga, no Rio Grande do Sul, um polo calçadista. E eu fui com 12 anos, nós mudamos com 11, com 12 anos eu pedi autorização para o meu pai para trabalhar numa fábrica. Eu não precisaria trabalhar na fábrica, minha família tinha condições de eu só estudar, mas eu queria ter a minha própria renda. Aí eu pedi autorização de novo para o meu pai, para minha mãe, para eu vender frutas na frente de uma fábrica lá em Sapiranga. E lá fui vender bergamota, que muitos não sabem o que é, né? Mexerica. O seu Nelson tinha 2 vendedores, eu com 13 anos e o Vecheto, um senhor já com uns 60 anos. O Vecheto tinha muita experiência e conhecia todos ali. Imagine você, uma fábrica com mais de 1000 funcionários, todos iam para o refeitório para almoçar ao meio-dia e na volta eles compravam bergamota, que é a sobremesa. Todos conheciam o Vecheto vendia há muito tempo. Tínhamos o mesmo fornecedor, a mesma fruta, mas eu não tinha relacionamentos, eu não conhecia. Mas eu observei o Vecheto e ele tinha uma prancha com todas as frutas em cima e eu tinha as caixas escoradas no muro. Eu olhei e disse, eu não tenho marketing. Ele está mostrando as bergamotas ali, volume. Eu tenho o mesmo número de bergamotas, mas ele aparenta ter mais. Aí eu olhei e disse, não, peraí, o que o meu concorrente está fazendo que é bom? Né? Pedi pro seu Nelson uma prancha, coloquei as minhas bergamotas da mesma forma que o Vecheto. Sabe o que aconteceu? O Vecheto
continuou vendendo mais. Eu disse, peraí, mas então não era sobre a prancha, não era só sobre isso. O que eu posso fazer? Eu pensei comigo, peraí. O que o Vecchietto não tem que eu tenho? Eu sou jovenzinho e ele já é um senhor. E naquela época, né, criança trabalhava. Fato é que eu mesmo já tinha trabalhado em fábrica com um ano antes, com 12 anos de idade. E eu passei a me conectar com o público que se conectava comigo. Passei a criar amizade com os meninos de 12, 13, 14, 15 anos. E como é que se conquista esse público? Eu passei a vender bergamota. Você come hoje e paga amanhã. E aí, criei relacionamentos e passei a vender. E aí então, passaram-se algum tempo e eu estava vendendo igual o meu concorrente. Vendia tanto quanto ele. E sabe o que acontece quando você faz sucesso? Você é perseguido. Inventaram que eu comia bergamota e não pagava. Que eu estava comendo muitas bergamotas e não pagava o seu Nelson. O seu Nelson contou um dia as bergamotas e me disse, Everton, eu contei as bergamotas e tá tudo certo. Inclusive, a partir de agora você pode comer bergamota à vontade. Aí eu aprendi que quando você é correto, quando você é idôneo, até pode vir perseguição, mas a ética, a verdade, ela sempre vence. Então, vender, se conectar, marketing, número 1 no mercado, você chega lá, você vai ter que passar por muitas provações. Isso eu aprendi vendendo bergamota com 13 anos. Hoje eu vim falar aqui no evento do Roberto Justus e eu amei. Eu falo que eu era o cara que não era para ser, mas não sabia. Ninguém me disse que eu não podia. Eu também não fiquei andando com as pessoas erradas para ter esse tipo de conversa, esse tipo de opinião que não me levaria a lugar algum. Quando você faz aquilo que os outros não fazem, quando você conquista aquilo que os outros não conquistam, a única forma que aquelas pessoas possuem para chegar perto de você é te trazendo para baixo. Então, eu precisei aprender logo cedo, porque quando eu abri meu primeiro negócio, né, quando eu fui empreender com 19 anos, que eu saí do banco, em um ano eu já estava bem de vida, cara. Em um ano eu já tinha carro, em um ano eu já estava morando em outro lugar, já não morava mais dentro do meu pequeno estúdio. E eu passei a ser perseguido, não só por pessoas que falavam mal de mim ou falavam mentiras a meu respeito. Ao decorrer da minha trajetória, eu também passei a ser, né, motivo de conversas dentro do meio, né, dentro do meio profissional, os meus colegas de profissão. Mas eu nunca olhei para eles como inimigos. Eu sempre olhei para eles vendo oportunidades. Fato é que, alguns anos depois, eu passei a ensiná-los. Criei projetos, né? Porque quando estão falando muito de você, é sinal de que você pode criar um produto para aquele público, porque você está sendo bem falado. Meu pai sempre me disse, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu preciso estar no centro das atenções. É isso que faz vender. Agora com vocês, Everton Rosa. O Everton, ele vive aquilo que ele ensina. Para começo de casa, a gente mora numa casa muito bem aconchegante, uma casa boa. Tem todo aquilo que uma família quer numa casa.
uma estrutura, um pátio que tem uns 3 terrenos. A casa, eu acho que tem mais de 300 metros de área coberta, com casa de festa, piscina grande. Isso ele é tudo com ele. Após isto, o que nós precisamos dentro de casa também, esses tempos ele estava dizendo, vocês precisam de um ar-condicionado grande, comprou. Depois não paramos de usar para encostar. Ele coloca dinheiro na conta da minha esposa todos os meses e na minha conta também. Se o meu dinheiro está ficando pouco ou eu tenho que viajar, eu só falo para ele, Everton, eu vou viajar, o meu dinheiro está pouco. Simplesmente ele vai, coloca na minha conta. Quando eu fiz aniversário no ano passado, ele me deu um presentinho, botou 10 mil na minha conta. Ó, pai, estou te passando um presentinho. Então são coisas assim, sabe? Que a gente... Eu agradeço a Deus por isso. Porque eu acho que todos os pais queriam ter um filho assim. Eu tenho o prazer de dizer, ó, tudo que a gente está vivendo hoje, a casa que nós temos, claro que graças a Deus nós sempre tivemos casa própria, né? Mas nunca chegou aos pés da casa que a gente está vivendo hoje, né? Então eu não tem como se calar, né? Porque isso para mim serve de exemplo para muitos filhos, para muitas famílias. Eu tenho prazer de dizer, não, nós estamos vivendo mesmo às custas do meu filho. É ele, né? Ele é tudo para nós. Ele não tem um pedido da mãe, falar de mim, né? Um pedido da mãe é ordem para ele. Ele procura o mais rápido, seja o pedido que for, ele procura cumprir tudo, né? Então, e ele não quer que os outros irmãos, não é responsabilidade dos outros irmãos, ele diz, eu sou o primogênito, eu que tenho que cuidar dos meus pais, é eu que vou cuidar e é missão minha. Então eu gosto de falar que é ele que cuida de nós. E aí? Não, eu tava gravando. Eu nunca te mandei mensagem? Não, eu fui ver aqui, eu tava com o celular, eu peguei o teu, não sei onde. Tem que achar o meu. Mas pode ficar. Cara, eu não queria ser fotógrafo, eu queria ser dentista. Porque eu ia no dentista, tinha elevador, tinha carpete, tinha secretária, tinha ar-condicionado. Eu disse, é essa a vida que eu quero. Daí eu descobri que minha família já era da profissão, já era da fotografia. Eu disse, não, é por aqui que eu vou ficar. Só que eu quero aquilo que os dentistas têm. Isso quer dizer, eu quero uma sala melhor, eu quero um ambiente melhor, eu quero ter esse posicionamento que os outros profissionais possuem. E olha, quais eram as minhas referências, né? O mundo que eu conhecia. Eu ia ao dentista. A primeira vez que eu vi um elevador na minha vida, eu entrei no elevador, quando chegou, a porta abriu e disse, peraí, como é que essa porta tinha um lugar e agora tem outro lugar? Isso quer dizer, eu tive uma infância simples. E depois, lá quando nós mudamos para o Rio Grande do Sul, o lugar mais bacana que eu ia era no dentista. Então eu queria aquela vida para mim. E então foi aí que eu criei uma missão interna de vencer com a profissão que eu tinha na minha mão. Porque eu comecei para ajudar meus pais e depois eu vi que para eu ter resultados significantes eu teria que ser absurdamente melhor. E aí, então, tratei de ser melhor. Tá melhorando, tá ficando bom.
Quando eu entrei na fotografia, quando eu abri o meu primeiro negócio, a minha vida mudou da noite para o dia. Mas, ao decorrer dos anos, eu estava endividado, eu tinha problemas até para pagar a conta da luz e minha vida não estava legal. Eu sabia que tinha algo errado. Foi quando eu tomei a melhor e maior decisão da minha vida. Como que vocês se conheceram? Na frente da loja da minha mãe. Como é que é a loja? Tinha loja de confecção e calçado. Daí o Everton morava na rua onde era a loja. E eu gostava de ficar na frente da loja porque tinha um menino muito lindo que passava na frente. E eu sabia a hora que o menino passava. Daí uma vez o menino passou com o Everton. Ah, não era o Everton? Não, era um outro menino. E o Everton sempre passava lá, mas eu nunca tinha visto ele. Daí quando ele tava com o menino, eu vi ele. Daí foi ali que eu conheci a primeira vez. Na vez eu já tinha visto ele antes, mas a gente não se conhecia. Daí depois a gente se conheceu de verdade, acho que na escola. Eu estudava e ele visitava, né? Deus me deu a oportunidade de casar pela segunda vez com a minha mulher. Quando eu tinha 22 anos, eu fiquei pai. Minha mulher tinha 19. Na época era só minha namorada. Nós tentamos morar junto, não deu certo. Depois de 7 anos, depois desse dia que eu cheguei, estava com a luz cortada, eu disse, eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso organizar a minha vida, porque se eu não organizar a minha vida, de nada adianta as pessoas gostarem do que eu faço, de nada adianta eu até ganhar dinheiro se eu estou bloqueado. Deus me deu a oportunidade de um dia ir ajudar ela com a mãe dela que estava doente. E eu vi ela se dedicando tanto para a mãe. Tanto. Eu fui um dia no hospital e ela tinha ficado acordada a noite inteira cuidando da mãe. Eu olhei para ela e eu senti algo completamente diferente. E eu perguntei para Deus, o que é isso? Deus me disse, amor. Eu amo muito o Everton. Ele é muito importante para nós, para nossa família. Ele é o nosso porto seguro, é quem nos ampara, quem nos dirige. Ele é o elo entre todos nós. Sem ele, muito do que a gente viveu, muito do que a gente vem, muitas das coisas que nós temos oportunidades de proporcionar para outras pessoas não existiria. Cara, eu lembro o dia que a gente foi no cartório, que eu fui no cartório com eles, que eles foram casar no papel lá. Eu lembro que era moleque, né? Não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. E aí lembro que eles me convidaram para assinar a parte... Enfim, ali assinar os documentos, né, pra confirmar o casamento de testemunho. Ah, foi muito legal, cara, foi muito legal. Eu lembro bem desse dia. Esse dia é um dia que eu tenho muito marcado na minha memória. A gente do lado, enfim, acho que eram os padrinhos da minha mãe, outras pessoas, dos meus pais. As pessoas que assinaram como testemunhas. Foi um dia muito, muito contente, eu lembro muito bem desse dia. Eu lembro que como criança estava muito realizado, né, porque eu tava entendendo essa coisa. Pô, meus pais ontem não estavam juntos, hoje já estão ali casando e tal. E foi aí que nasceu o Acordo Universal, que é o desbloquear na família, sabe? Cada passo desse método que nós estamos gravando aqui, eu vivi ele. Eu e minha mulher, eu e minha família, a gente viveu ele. Às vezes, não é só sobre como a gente vai fazer, é sobre o que está bloqueando a nossa vida, sabe? Desbloquear. Muitas pessoas estão sofrendo hoje porque estão com a vida bloqueada. A nossa família, ela proporciona principalmente uma estrutura para que ele possa cumprir o chamado que ele tem. E a gente tenta colaborar sempre da melhor forma e como a gente pode para que ele cumpra e para que ele esteja bem para cumprir isso na vida dele. E às vezes de uma forma bem simples. Às vezes é fazendo os passarinhos ficar quietos, cuidando para o cachorro não correr, deixar com que ele durma, com que ele descanse. Às vezes é poupar de um estresse ou de um problema que houve. Então, às vezes a gente pensa, mas nossa, como é que você vai colaborar? Como é que é esse colaborar? Esse colaborar, às vezes, são de formas que não são nem tão diretas, não são visíveis. É como se a gente fosse a produção, porque a gente precisa produzir o bem-estar de alguém que precisa estar bem para cumprir aquilo que foi chamado.
que quem passou por momentos, cara, de chegar no aeroporto para viajar, para fotografar e não ter dinheiro para pagar o táxi, ter que sacar do cartão de crédito a 12% de juros, eu chorava por dentro, mas eu prometia. O que eu estou passando, outros não vão passar. Porque vencer, crescer, é complicado quando você anda sozinho, sabe? Então, cada dor que eu senti, minha mulher me perguntava assim, como é que você resiste? Mas quando eu casei, a minha mulher pagava a conta da luz porque eu não tinha dinheiro. Ela trabalhava num outro trabalho antes de vir trabalhar comigo. E algumas vezes ela me perguntava, como é que tu resiste? Eu disse, olha, cada dor que eu tô sentindo, cada problema que eu tenho é um capítulo num livro. E assim nasceu do Zero ao Infinito. Eu quero fazer com que pessoas não demorem tanto quanto eu demorei. Ninguém pode te dar aquilo que não tem. Só alguém que percorreu a jornada que você está indo para lá, que você também está afim de trilhar, pode te ajudar. É só quem fez que conhece o caminho e os detalhes desse caminho. Muitos até podem falar sobre ele, mas quem viveu ele, só ele pode te guiar de uma forma eficiente e segura. Você quer ser rico? Não. Por que não? Não. Sério? Você acha que eu sou rico ou tu acha que eu sou pobre? Você é rico? Tu acha que eu sou um cara que você não gostaria de ser ou que você gostaria de ser? Eu acho que o dinheiro traz, sei lá, pode trazer certas coisas, mas muitas vezes não traz a felicidade. Tu acha que eu sou feliz ou tu acha que eu sou triste? O senhor acha que é feliz? É só questão de saber administrar também. Você já tinha visto um cara colocar uma Lamborghini numa estrada de terra? Você já tinha visto uma Lamborghini? Não. Por isso que eu parei para olhar. Mas a pergunta é, e se eu te dissesse que é possível você ser quem tu é, feliz e muito rico? Exatamente como tu é, com as pessoas, simples, só que muito ricos. Quer dizer, realizar todos os sonhos da sua filha, os seus, da Manuela, o seu. E se eu te dissesse que é possível você sair do zero, que é o que tu foi quando se separou, se eu te dissesse que é possível ir para o infinito, isso quer dizer,
todos os sonhos, Sim. todas as coisas que você sonhou e que você ainda vai sonhar. Você sabia que o maior bloqueio das pessoas é esse, eu não quero ser rico? Se o meu padrão, o padrão com que eu resolvo a minha vida fosse para a sua vida, tu acha que daria para realizar os sonhos da Manuela? Tu acredita? Você está falando isso porque a câmera está aqui. Não, quero que você me detone se for necessário. Quando me perguntavam, Everton, como é a sua fotografia? Qual o seu maior diferencial? Eu sempre respondi, meu único concorrente é o espelho. A pessoa olha no espelho, eu preciso entregar uma fotografia melhor do que aquilo que ele está vendo no espelho. Existe uma fotografia melhor do que aquela que as pessoas estão vendo sobre elas. E essa fotografia pode ser uma fotografia impressa, pode ser fotográfica ou pode ser imaginária. Isso quer dizer, aquilo que a pessoa ouve internamente. O fato é que eu escrevi um livro sobre as 3 versões do ser humano. Aquilo que ele pensa que é, aquilo que ele está vendo no espelho e aquilo que o mundo está pensando sobre ele. Eu não preciso mais da câmera para fotografar as pessoas. É possível guiar pessoas para uma fotografia interna, de o que ela pensa sobre ela, como ela resolve o operacional dela e como ela faz o marketing dela, como ela vai ficar conhecida. Eu acredito nisso, eu vivo isso todos os dias. As oportunidades estão aí. Você pode chegar lá correndo e não ver a oportunidade, depois contar para o mundo que ela não existe, ou você pode estar decidido que você vai fazer o que ninguém fez. Você vai construir o que outros não construíram. E aí você vai ver problemas que você possui a solução. Dinheiro é um sistema de recompensa. Quando você resolve problemas, você ganha dinheiro. E quando as pessoas ao seu redor precisam das soluções que você tem, elas possuem uma necessidade, mas você tem o dever de ver além dos seus clientes. Você precisa ver além. Quando você consegue ver além, você avisa eles que eles possuem problemas maiores e você possui a solução. Você tem um relógio da Apple, não é? Não, esse aqui é Made in China. Made in China. Mas você tem um celular, não tem? Tem. Quanto custou? 1.200. 1.200. É caro ou é barato? Barato. Barato? Então, se eu te dissesse que com o valor de um telefone você mudaria de vida, isso é caro ou é barato? Barato. Mas você não vai pagar. Você já pagou, sabe por quê? Porque Deus te colocou aqui hoje para nós nos conhecer. Tem um monte de gente esperando o milagre. Não é porque eu te encontrei aqui, ó, de carro, que vai fazer diferença. É claro que está fazendo diferença, mas Deus está usando você como um bom exemplo para as pessoas que me assistem na internet. Você aceita ficar rico? Então toca aí. Não vai aceitar. Mas no início você disse que não queria ser rico. Mas nada que é uma conversa, não. Eu vou te ajudar. Te aconselhando durante 1 ano. Ó, ganhou um seguidor também. Deus abençoe. Você crê em Deus? Amém. Então, tamo junto, tá? Valeu. Obrigado pela água, tá? Valeu. Tchau. Valeu. Até. Eu já fotografei mais de 60 mil mulheres. Eu fotografei no Brasil, fora do Brasil. A Bíblia diz que aqueles que são abençoados, aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, eles trabalham para reis. Eu disse, no meu país não tem rei, tem presidente, então eu quero atender
a filha do presidente, porque se um dia a filha de um presidente casar, ela vai precisar de um fotógrafo e eu quero ser o melhor. Eu recebi a ligação da filha do vice-presidente da República. Antes dela me contar que era filha do vice-presidente, ela tentou agenda comigo, eu não tinha. Ela me disse, se eu te contar que eu sou filha do José de Alencar, ajuda? Eu disse, ajuda eu cortar os meus pulsos, porque eu não posso atender, eu já tenho cliente. Naquele dia, no mesmo dia do casamento, que eu não consegui fazer, eu atendi uma cliente minha no salão de festas do prédio dela, aniversário de 50 anos. Ela tinha tentado me contratar para a filha, para o filho eu não tinha agenda. 1 ano antes, ela reservou para eu fotografar o aniversário dela. E uma coisa que o sucesso verdadeiro exige é que você seja sim, sim, não, não. Eu disse não com dor no meu coração, mas com orgulho de manter a minha palavra e honrar a minha cliente, que preferia tanto Everton. Sabe? Quando a gente pensa numa trajetória longa, você vai ter que ser íntegro, senão você não chega lá. Eu atendi 1000 famílias de pessoas que podem contratar quem quiserem. Eles me ensinaram um padrão de vida que eu nunca encontrei em livros, nem em filmes. Eu precisei atrair, isso é marketing. Eu precisei negociar, negociação, eu precisei vender, eu precisei criar produto e depois ir lá e registrar a vida desses campeões, destes que são diretores de suas vidas, diretores dos seus negócios, diretores dos seus sentimentos. Eu ia como diretor fotografar, mas os verdadeiros diretores eram os meus clientes. E hoje eu passo para os meus alunos do Zero Infinito, do Myself Club, eu passo o que eu aprendi com esses grandes diretores, mais de 1000 no mundo todo. Ganhar dinheiro, muitos ganham, mas a arte de viver, de ser de fato um diretor da sua vida, da sua família, dos seus negócios, isso é o que mais importa. Ganhar dinheiro, muitos ganham. Ter tempo para gastar o dinheiro, então dá para dizer que esse cara, essa pessoa de fato é rica e tem tempo para usufruir com os seus daquilo que conquistou com o seu trabalho.